nossa empresa já tem quase 40 anos, né? Esse ano eu faço 40 anos. E a minha mãe fundou ela em 87. E eu era uma criancinha de colo, então eu só lembro, né, de quando eu estava embaixo da mesa onde ela atendia lá na Rua Martinésia, isso lá em 94, 93, que é uma das primeiras lembranças que eu tenho de vida, né? Ela trabalhando ali, e eu embaixo da mesa ali, ela cuidando da gente, aquela loucura. E aí a gente adquiriu nossa sede própria ali na Cruzeiro dos Peixotos, e aí foi. E é isso. Então, nasceu dentro Dentro da da empresa. empresa. Dentro da empresa. Cuidava dele desde quando, assim, não tinha babá na época, então eu levava os dois, era ele e o mais novo, para trabalhar lá junto comigo. Quer dizer, aliás, eles ficavam lá embaixo da minha mesa enquanto eu estava atendendo. Não, o bom de conhecer é justamente isso, porque uma empresa que tem 40 anos não é uma empresa de 5, de 10. Então, eu imagino que você já passou por tudo que tinha que passar Com dentro da certeza. empresa, dentro do empreendedorismo. Porque o foco aqui, a gente sempre trabalha com história de empreendedorismo para incentivar quem está começando, quem está no meio, e deve ter passado várias crises, deve ter tido muitas alegrias também. Já. Pode contar um pouquinho da sua história, Gleides. Então, a Francarimbos, quando iniciou, né, eu saía, nós não tinha cliente, não tinha nada, lógico, né? Então, eu saía de porta em porta e eu rodava muito o bairro industrial, né, de bicicleta, às vezes de a pé, e saía batendo de porta em porta. E com aquilo eu fui fazendo clientela. E daí começou, sabe? Quando, graças a Deus, eu não precisei mais ficar saindo assim, batendo, visitando empresa, eu já estava trazendo os clientes para mim e já fui ficando mais tranquila, indo até a minha empresa, né? Então, é isso. Ai, tem muita história, tem muita coisa para contar aqui. Então a gente tem tempo. E como foi a decisão de abrir uma empresa de carimbo? Você já começou já nessa área? Você trabalhava com outra coisa, estudava isso? Não, na verdade, não. Quando o Diego nasceu, eu e o pai dele, eu falava para ele, eu não quero ser dona de casa, eu quero montar alguma coisa, né? E na época eu trabalhava na Hits, lá do Sr. Surrell, eu aprendi muito com o Sr. Surrell, me ensinou muito. Então, quando eu saí da Hits, o Diego já nasceu, e aí nós resolvemos, ele falou para mim, é o Roosevelt, né, que é o pai dos meus meninos, falou, vamos montar alguma coisa então para a gente trabalhar. E ele começou a pensar, ele começou a buscar, e encontrou essa fábrica que chamava na época Chancela, que era ali no bairro Martins, na Fernando Vilela. Aí nós dois compramos elas e fizemos uma sociedade. Só que ele nunca sumiu muito, ele parece que ele não gostava muito, né? Ele só pôs o nome, Frank Carimbos, que o nome dele é Roosevelt Franklin, né? Então, a partir daí, foi assim que surgiu a Frank Carimbos, né? Aí eu comecei a trabalhar e nunca mais, graças a Deus, abandonei ela. Falei, não, sempre acreditei nela e acredito até hoje, sei que, graças a Deus, vamos arrebentar, pronto. Não, e eu pronunciando o nome errado aqui, vocês nem vão me corrigir, né? Falando Frank Carimbos, é Frank? Frank Carimbos, é uma Frank palavra Carimbos. só, Frank Carimbos. Muito com massa. K, não tem o C, não. Então, se for contar o tempo de existência mesmo, ela é muito mais de 40 anos, porque vocês compraram a empresa que já trabalhava com carimbos, não é Já, isso? ela chamava Chancela na época. Chancela. Lá na Fernando Vilela, Não, isso há 40 anos atrás. 40 anos atrás. A gente tá falando de uma época que não tem a tecnologia que tem hoje. O boom, porque hoje em dia, a pessoa que está começando agora tem inúmeras facilidades, né? A tecnologia está facilitando a parte de impressão, parte de laser, parte de corte. Naquela época, no comecinho, não tinha nada disso. Como que era esse desafio? Então, o carimbo era feito, naquela época, ele era feito assim a partir de uma semana, 15 dias. E quando a Frank Carimbo, quando a gente lançou ela, nós lançamos um carimbo em 4 horas. Então, isso despertou muito a população de Uberlândia, começou a procurar a gente. Porque o carimbo era feito nos tipos, né? Demorava mesmo, tinha que montar uma rama toda para depois a gente gravar, e era no baquelite. Não, era muito, muito difícil, né? E com isso a gente foi melhorando, as coisas foi inovando e a gente foi acompanhando. Porque a gente está falando aqui da impressão,
Se eu não me engano, carimbo foi a primeira impressora do mundo, né? Sim. O primeiro sistema de impressão desenvolvido foi carimbo, foi uma máquina gigantesca que imprimia a Bíblia. Exato. Então, a gente está falando, beleza, 40 anos já tinha algum tipo de tecnologia, mas pessoal, depois eu vou pesquisar até na internet para mostrar um pouco de conteúdo, como que é essas tecnologias que você acabou de citar aqui, porque o pessoal realmente, você falou só o nome, a gente nem associa de como que era. Então, o pessoal que trabalhava montando letrinha por letrinha, hoje em dia você vai lá, digita no teclado, já sai a fonte bonitinha, já sai o desenho. Não, antigamente tinha que encaixar letrinha por letrinha, espelhado, para depois mesmo. você montar. Depois montar, depois gravar, ou no gesso ou no baquelite. E quando às vezes a rama estava pronta, quando era no gesso, ele explodia e pronto, perdia tudo, tinha que começar tudo de novo. Ainda tinha risco de explodir, Tinha. E eu fui muito aventureira, tipo, falar, não, vamos fazer em 24 horas. E realmente a gente fazia. Eu na época era o Luiz, o primeiro funcionário que a gente teve. Nós trabalhávamos até de madrugada para soltar essas ramas, né? Então, mas graças a Deus, passou. Uau, e foi bom. Bom demais. E hoje está aí, firme e forte, agora expandindo também, trazendo também novidade, né? Uhum. Não sei se a galera sabe, carimbo é isso aqui, ó. Você tem uma borracha, pega a tinta, prensa no papel e fica lá bonitinho. Aí eu tô vendo os materiais aqui que já começa a bugar a cabeça. Aqui eu até falo que eu sei fazer, porque você vem, bate um carimbo, depois você vem, bate outro, tem duas cores. Aí aqui já começa a ficar complicado. Por quê? Se eu não me engano, eles desenvolveram uma técnica nova e que possibilita fazer algumas mágicas, né? Isso aqui é um carimbo só. É um carimbo só. Aí, ó, vou deixar o Diego explicar como que funciona. Então, primeiro vamos voltar no tempo, né? Lá em 94, quando eu já comecei a me entender por gente, que eu tinha lá meus 10, 11 anos, a minha mãe inovou mais uma vez. Foi acho que a quarta empresa do Brasil a ter um computador com uma máquina de carimbo italiana, que era inovação mundial na época para fazer carimbo. Que aí começou essa nova era de carimbo, que seria uma resina, você imprimia um filme, colocava a resina por cima, e aí entrava nessa máquina italiana, endurecia e virava o silicone, que até hoje é esse processo. Entendi. Isso em 94. Então você imprimia um fotolito. Exatamente. Aí você colocava ele na superfície, a parte que tivesse exposta aquele luz, é luz, não é? É a luz negra. A luz negra, aí ele enrijecia aquela parte, a parte que estava escura ficava... Isso. E é uma tecnologia que foi concebida na Itália. E a minha mãe foi uma das pioneiras do Brasil a trazer essa máquina para cá, que ainda tinha a parte de computador, porque ainda tinha muita resistência com computador nessa época, que era o 386, o 486, e aí a gente nem trabalhava no CorelDRAW, era um programa chamado PageMaker, que é antes do CorelDRAW. Foi aí que eu comecei a já fazer carimbo, nessa época, com 10, 11 anos. Daí, a minha mãe teve outra ideia sensacional, que aí ela pegou e diminuiu esse prazo de 24 horas para 2 horas. Eita! Aí foi a hora que a gente conquistou o que a gente tem até hoje, foi dessa ideia. E aí de 2 horas baixou para 20 minutos. Aí começou a história do carimbo em 20 minutos. Aí sim foi uma inovação completa. Mas aí esse 20 minutos